estrela aparentemente dando adeus à Copa do Mundo. O senegalês Sadio Mané se machucou ontem no jogo do Bayern de Munique pelo campeonato alemão e muito provavelmente irá desfalcar a equipe, a seleção do Senegal na Copa do Mundo. Thaís. É isso aí. Ricardo Capriotti fechando o Jornal Gente desta quarta-feira. Voltamos amanhã às 8h. Rede Bandeirantes de Rádio. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O preço da gasolina voltou a subir pela quarta semana consecutiva nos postos brasileiros. De acordo com um levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, divulgado nesta semana, o litro do combustível passou de R$ 4,91 para R$ 4,98. Isso significa um aumento de 1,42% nas bombas em apenas uma semana. Entre todos os estados, o preço mais alto da gasolina foi encontrado em São Paulo. Os consumidores voltaram a sentir nas bombas o aumento do combustível, mesmo com a Petrobras retendo o repasse da alta do petróleo, a flutuação do dólar e os preços do mercado internacional. Essa alta está relacionada, segundo especialistas, com a entre-safra da cana-de-açúcar, matéria-prima usada também na produção da gasolina e do diesel. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Bastidores do Poder. Nesta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. E eu, Edmilson Siqueira e Thiago Prudente, estamos apresentando e também produzimos o... Ouvintes, boa tarde aos ouvintes que nos ouvem a partir das 15 horas também. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Rose, Edmilson, aos ouvintes. E hoje é aniversário da Rose, Edmilson. Puxa vida, eu não tinha esquecido. Eu ia aí comer bolo, ia lá na Band comer bolo, acabei não indo. Mas ela vai guardar um pedaço para mim. Amanhã eu vou. É, uma coisa... um programa da TV, então eu vou amanhã, eu vou pegar um pedacinho lá. Nós temos um ouvinte aqui, o Michael. Ele é ouvinte e também ele assiste o programa, né, na TV, os Bastidores do Poder. E ele acabou de mandar uma mensagem me felicitando pelo aniversário. Eu quero mandar um abraço pro Maicon, agradecer o carinho, né? Bem legal quando você, as pessoas celebram com você o aniversário. Se bem que depois de uma certa idade, eu continuo celebrando porque eu gosto de aniversário. Mas eu falo, ai, Jesus, não podia ser 18 anos de novo, né? Aí vamos que vamos, né? Bom, e aqui o Danilo Capucci, hoje ele está na mesa, ele está no som. Ou seja, ele vai se virar em 30, porque o Lucas Pessoa pegou folga. E você pode acompanhar o nosso programa pelo bandmulti.com.br, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas, pelo facebook.com/RB Campinas 857, e você pode mandar a tua mensagem de texto ou de áudio, e se for mandar de áudio, você tem que mandar
no máximo de 30 segundos, identificando o teu nome e a cidade que você fala para o 97102-1493. 97102-1493. Bom, pessoal, meninos, vocês querem começar por onde? Lula em Brasília, transição começando, com a equipe aí colocando. Vamos começar pela equipe de transição. O Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito e o coordenador da equipe de transição, ele acabou anunciando ontem os nomes, né, da área econômica e outros nomes, todos os nomes, na verdade. E os nomes confirmados na área econômica são o André de Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Árida. Lembrando que o André de Lara Rezende e o Pércio Árida, eles são os criadores do plano, meu Deus do céu, plano real, né? Real. O plano real. Nós temos na área de desenvolvimento social a Simone Tebet, Márcia Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma, Tereza Campelo, economista, André Quintão, deputado estadual pelo PT em Minas Gerais, e o deputado Antônio Brito, do PSD, do partido do Gilberto Kassab, integrará o Conselho Político da Transição. Pércio Árida e o Lara Rezende criaram, como eu falei aqui, a base do Plano Real. O Árida foi coordenador do programa econômico do Alckmin e o Lara Rezende assessorou a Marina Silva. Para a área de saúde, o anúncio da equipe de transição foi feito pelo senador Humberto Costa. Ele mesmo vai integrar mais 3 ex-ministros da saúde, Alexandre Padilha, José Gomes Temporão e Arthur Quioro. E um ex-secretário, que é o Davi Wippe, que se destacou no combate à pandemia. O Davi Wippe, que recentemente, foi na semana passada, que ele se desfiliou do PSDB. Acho que o que mais chamou a atenção foram os nomes da equipe econômica, os 2 nomes do pessoal ligado ao Plano Real já estava colocado. O Lara Rezende e o Pércio Árida são 2 nomes históricos do PSDB, mas que são nomes importantes e respeitados no mercado. Dá para dizer, Edmilson e Tiago, que o Alckmin está com muita força por ter levado esses 2 ex-tucanos para a equipe de transição? Aparentemente sim, né? Mas não dá para cravar uma coisa dessa, né? Principalmente que quem manda no PT mesmo totalmente é o Lula, a palavra final é sempre dele, certo? Mas ele ouve muita gente, tal. O Alckmin vai ter uma participação importante aí, mas a força dele ainda está para se ver. É o que vai sair dessa equipe econômica, quem vai ser o ministro da Economia, que é a principal expectativa aí de todo mundo, certo? Porque a Folha fez um levantamento aí e o Lula tem que cumprir uma promessa de campanha a cada 14 dias de governo. Não é fácil, certo? Tudo que ele prometeu, principalmente na área econômica, de manter aí os R$600 e dar mais R$150 por criança para cada família, certo? Que precise do auxílio de 600. Então, é complicado. Então, não dá para dizer ainda que o Alckmin está mandando nessa área ou noutra. Ele está num papel importante, certo? Ele é uma ponte, né, para o mercado ter mais confiança no governo Lula. O Lula está usando o nome dele, usando bem até agora, certo? E o Alckmin está colocando os nomes que ele acha que tem que colocar. E também um deles aí foi da Dilma, inclusive, né, participou do desastre financeiro que foi o governo Dilma, certo? Então é sinal de que ele não é todo mundo que é da cota dele ali, né? E claro, o PT não vai deixar que os tucanos tomem conta da parte econômica do governo Lula. Mas se vê, está tudo ainda dentro da expectativa. Na área da saúde, nenhuma surpresa, né? São 3 ou 4 ex-ministros da saúde. O David Wippe também tem toda a qualidade para saber. É uma boa saída, né, nesse primeiro momento da área da saúde, certo? A área que tem lá a Simone Tebet, área social, também tem nomes bons lá, certo? Ou seja, a gente está vendo pelo menos que os primeiros nomes do governo Lula, né, provavelmente muitos deles vão participar realmente do governo, são nomes razoáveis para bom. Vamos ver como é que fica daqui para frente. Bom, Tiago. Olha, a avaliação é que essas indicações da equipe de transição
indicam que a promessa de campanha de um governo de frente ampla vai se concretizando. É claro que é muito cedo, a equipe de transição, isso vai ter que se verificar quando os ministérios forem indicados. Por que eu disse uma questão de um governo de frente ampla? Na economia, você tem dois ali ligados ao canato, né? Nem se dá mais para falar isso, porque o PSDB praticamente extinguiu. Esfacelou. Então, mas ao PSDB tradicional ali, que a gente conhece, ligado a Geraldo Alckmin, que eu acho que agora se torna o representante maior daquele tucanato que existia antes. E então há essa divisão. Como isso vai se traduzir para o Ministério, ainda é uma grande dúvida. Perguntaram ontem para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como é que ia funcionar essa equipe de transição na economia. Dois pensando de um jeito, dois pensando de outro jeito, não ia criar conflito. Aí ele disse o seguinte, olha, são visões complementares para a gente achar soluções para o Brasil de hoje. Pelo menos essa foi a resposta do Alckmin. E se isso se consolidar, é muito bom para o país. Você ter visões diferentes sobre diferentes problemas que a gente enfrenta. Na questão do desenvolvimento social, o nome de Simone Tebet coloca e acredita ser que pode vir aí um novo ministério, o Ministério de Desenvolvimento Social, comandado pela Simone Tebet, claro, com nomes do PT ali na pasta, porque o PT é o partido que tem mais experiência nessa área, são nomes técnicos do PT que comporiam, então estão esperando aí essa desenvoltura da Simone Tebet. Na área de saúde também, a gente vê aí o nome de Davi Wip, que é indicado de Geraldo Alckmin, mas eu acredito que é muito o que o Edmilson falou, é bom esperar um pouco para ver essa força de Geraldo Alckmin dentro do governo, mas tudo dentro do roteiro, confirmando aquilo que o Lula disse durante a campanha, que seria um governo de frente ampla, lembrando que a gente tem 11 partidos que fizeram parte da aliança de primeiro e segundo turno, e mais 2 que chegaram agora, MDB e PSD. É gente que não acaba mais para colocar nesses ministérios. Pois é, mas a impressão que eu tenho na equipe é que, das outras vezes, o PT, ele sempre comandou os postos chaves e ao nomear o próprio Alckmin para ser o coordenador da equipe de transição, o Lula, eu acredito que ele manda um recado tanto para o PT quanto para todos de que ele vai realmente fazer esse governo que você está falando, Thiago, de uma frente ampla com a participação de partidos diferentes. Claro que você sempre teve, todos os governos, e quando você tem uma aliança, quando você monta o governo, você traz para o governo as pessoas que estiveram com você durante a campanha. Então, essa composição com vários partidos é muito normal quando você tem uma ampla aliança. Agora, diferentemente desta vez, o que está acontecendo é que o Lula ele tem colocado pessoas de outros partidos, como o próprio PSB, que é do Alckmin, numa condição de coordenação. E isso mostra que, de fato, o PT, que sempre gostou muito de poder, que não gosta de dividir poder, está sendo, eu não sei se forçado pelo Lula, ou pelo menos está recuando para permitir que outras pessoas que vêm de outras matizes, possam cooperar com o partido. Tanto que o fato de você ter o Árida e o Lara Rezende nesta equipe, e por que se falou desse conflito? Porque você tem 2 petistas e você tem 2 tucanos, ex-tucanos, né, com visões de economia muito diferentes uma da outra. E por isso disse, não vai dar conflito? Aí o Alckmin pegou e falou, são complementares. Tomara que, de fato, eles consigam se complementar e quando, de fato, começar o governo, eles não comecem a brigar por poder, mas que eles decidam, de fato, administrar o país. Se for nessa toada, Thiago e Edmilson, de composição de forças, de composição de ideias, para poder melhorar o país, é muito bom. Em relação a Simone Tebet, talvez o fato dela estar coordenando essa área da pasta ligada, né, essa população mais vulnerável, possa atender o que o MDB gostaria. Porque sempre se da Simone Tebet como ministra da Agricultura, mas o MDB queria e pediu uma pasta com mais visibilidade e ligada à área social, que ela pudesse ter uma projeção maior. Como a Simone ela foi fundamental
na campanha do Lula e ela entrou de corpo e alma na campanha, eu acredito que, pelo menos nessa equipe da Fome, mesmo que você tenha outras ministras ali, nessa equipe de transição, ela é a mais proeminente. Não sei se vocês concordam. Ela é a mais proeminente. Quanto com relação ao Lula, ele está fazendo o que ele está fazendo foi forçado pelas circunstâncias, né? O PT nem é hoje o maior partido do governo como era quando ele foi eleito das outras vezes, certo? Ele espera encontrar uma posição maior desta vez na Câmara e já está tentando agregar o máximo possível de partidos e nomes de todas as tendências aí para formar essa frente ampla dentro do governo também, certo? O Valdemar Costa Neto, já que é o dono hoje do maior partido eleito na Câmara para 2023, disse que está com o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai ser candidato em 2026 e fim de papo, está com ele, certo? Não é tão assim confiável a palavra do Valdemar, porque a gente conhece bem essa pessoa, certo? Eu acho que ele vai estar no governo assim que o governo der uma chance para ele entrar e oferecer alguma coisa, porque faz parte do DNA do Valdemar e dos partidos que ele comanda aí, atualmente o PL, de ser governo para conseguir benefícios do governo, certo? Agora, há uma oposição maior ao Lula nesse governo, isso não há dúvida, certo? Há uma direita mais forte aí, mais radical, que vai brigar, vai ficar brigando, vai ficar colocando problemas no governo Lula. Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa oposição no Congresso, nem o Lula sabe na realidade. Então ele está tomando todos os cuidados hoje para formar uma equipe heterogênea que possa atrair o maior número de aliados, né? E com isso ele poderá governar, não tranquilamente, porque nenhum governo que dá de cara com um déficit de 100 bilhões assim, e tendendo a aumentar, né, já se fala em 200, 300, certo? Não vai ter um governo tranquilo, ele vai ter que se virar muito, e se ele tiver oposição forte no Congresso, as coisas só pioram, daí mesmo que a coisa fica muito ruim para ele, e as promessas de campanha vão todas para o espaço. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele nomeou ontem, né, armando seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, ao Conselho Nacional de Educação. Atual presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, Elizabeth Guedes, terá 4 anos de mandato no órgão vinculado ao MEC, que auxilia a formular e avaliar políticas públicas educacionais. Bolsonaro também escolheu para o cargo a ex-secretária de Educação Básica de seu governo, a Ilona, eu vou falar o nome aqui, não sei se eu vou conseguir, Bex Reazi, que chegou a ser indicada para o MEC por Olavo de Carvalho, aquele guru bolsonarista que morreu. E o Bolsonaro, ele preteriu nomes de maior consenso para o Conselho, para poder colocar essas pessoas que são alinhadas ao seu governo. Ficaram de fora, por exemplo, os especialistas Mozart Ramos, ex-secretário de Educação de Pernambuco, e a Maria Helena Guimarães, que foi a criadora do Enem e referência em avaliação educacional no país. Maria Helena Guimarães, que inclusive é aqui de Campinas. Vocês acham que o Bolsonaro está fazendo cama para daqui 4 anos ou ele decidiu, de fato, pôr a gente que é de direito dele, ele que nomeia, né, pessoas mais alinhadas ao governo dele? Não é normal um presidente de saída, né, nomear pessoas que vão ficar 4 anos no poder, né? É normal por educação até, certo? Reconhecer a derrota e deixar que o outro nomeie essas pessoas que são cargos importantes na área de educação aí para o outro governo seria normal, né? Mas não se espera que Bolsonaro realize ações normais, né, principalmente depois da derrota. Então, é um modo dele dizer, eu vou incomodar vocês daqui nesses anos todos, onde ele puder colocar gente dele para ficar, gente com mandato, né, como é o caso, que não pode ser demitida, onde ele puder colocar, eu acho que ele vai colocar, já preparando alguma coisa aí para o futuro, certo? Um futuro que nem ele sabe qual vai ser, porque ele está envolvido aí num monte de processos, e se não houver um perdão presidencial, ele vai ter que arranjar muitos advogados, vai ter que pagar muito advogado para enfrentar a penca de processos que deve recair sobre ele. Então, é uma coisa incerta. Eu acho uma falta de respeito até pelo resultado das urnas, o governo dele, ele nomear pessoas da confiança dele para cargos que não podem ser demitidos depois pelo futuro governo.
Eu acho estranho isso, errado, inclusive, porque a política que vai vigorar na educação é a política do novo governo, e essas pessoas entram lá como se fossem espiões do governo passado. Não é assim que se faz oposição a um governo, não é dentro do governo. Tem os locais corretos, como o Congresso e as ruas, por exemplo, certo? O pensamento e tal, mas não dentro do governo. Dentro do governo só atrapalha. Bom, a gente está aqui agora, o Henrique do Vale, ele já vai entrar conosco, porque os votos, né, que ainda estão sendo contados na maioria dos estados americanos já mostram que a expectativa dos republicanos de uma onda vermelha, cor do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, não aconteceu, embora a tendência seja que retome o controle da Câmara. Os democratas conseguiram frear o que as pesquisas estavam apontando, de que os republicanos teriam uma grande maioria, e isso não aconteceu. O Henrique já está conosco. Henrique, bom dia. Os democratas estão respirando mais aliviados? Pois é, Rose, estão sim. E, de repente, você e os nossos ouvintes vão me perguntar por quê. Pois é, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente está acompanhando aqui algumas coisas bem interessantes com relação ao comportamento do próprio time democrata, vamos dizer assim, justamente porque o medo do presidente Donald Trump de vir à tona. Nós inclusive, acompanhamos durante essa semana vários comícios do próprio presidente Donald Trump, e aí houve o medo dos democratas que não estavam, assim, com muita vontade de participar das votações. E, com certeza, o tom que ele trouxe durante os seus comícios fez com que mobilizasse os democratas, e eles apareceram, na verdade, ontem para poder acabar votando. Então, esse foi um dos principais motivos que a gente está vendo um crescimento muito grande com relação aos... A gente está acompanhando, inclusive, que na Câmara, por exemplo, nós temos aí 172 votos contra 199. No Senado, agora, completamente empatado, 48-48. Logicamente, alguns estados que a gente estava acompanhando, que daria certamente a contagem para os republicanos, não aconteceu. E está muito cedo ainda para a gente determinar quem que vai ser o grande vencedor dessas eleições. Mas isso, de uma certa forma, dá um alívio para o presidente Joe Biden, principalmente na Pensilvânia, onde, no caso, a gente estava acompanhando aí a presença de um candidato republicano que poderia vencer na questão de governador, mas realmente isso não aconteceu. E aquela história, a gente vê o comportamento dos próprios republicanos que, de uma certa forma, não veem a posição do ex-presidente Donald Trump como sendo bem-vinda. Então, apesar de que na próxima semana ele venha anunciar que vai se candidatar à presidência novamente aqui nos Estados Unidos, muita gente que é republicano não está muito contente com essa ideia de ter novamente o ex-presidente Donald Trump como sendo candidato. Então, de uma certa forma, isso fez com que criasse aquele movimento bem dinâmico com relação ao Partido Democrata, criando aquele movimento para que as pessoas corressem às urnas e votassem com medo justamente de criar aquele momento, vamos dizer assim, dos votos republicanos e apoiar, inclusive, candidatos que estavam sendo apoiados pelo ex-presidente Donald Trump. Então, como eu digo, a gente nunca pode assinar embaixo uma eleição, né? Porque aqui, como o país está extremamente dividido, mesmo a questão da economia e a questão do aborto faz com que as pessoas acabem indo às urnas e procurando mudar esse cenário. Mas, como eu disse, tem muita coisa para acontecer ainda no dia de hoje para determinar quem é que vai ter o controle do Senado e também da Câmara. Mas, em princípio, o Trump está sendo o culpado, então, por essa não vitória total dos republicanos. Pois é, Edmilson, de uma certa forma, sim, porque muitas pessoas republicanos acabaram se distanciando do ex-presidente. Se você analisar e inclusive, assistir
os comícios que ele fez em Ohio nesse último final de semana, ao invés de agregar os republicanos, de uma certa forma, ele acabou espantando isso e chamou a atenção dos democratas. Falou assim, bom, se a gente continuar e não se manifestar para as eleições, porque, na verdade, segundo as pesquisas, os democratas estavam super, assim, desmotivados, vamos dizer assim, para poder ir às urnas ontem. Mas depois do que eles assistiram nesse último final de semana e o tom que o ex-presidente Donald Trump acabou trazendo durante os seus comícios, principalmente em Ohio, fez com que mobilizasse os eleitores democratas. Sem contar, inclusive, como eu disse ontem, o ex-presidente Bill Clinton, Barack Obama e o presidente Biden estiveram presentes nesse último final de semana em vários comícios, chamando a atenção dessa retórica republicana e pedindo justamente para que as pessoas comparecessem às urnas. E foi justamente isso que aconteceu. Mesmo embora, como eu havia comentado ontem, da questão dos americanos estarem extremamente não contentes com a situação econômica do país, lembrando que os democratas gastaram uma fortuna com anúncios sobre o direito de aborto e praticamente esqueceram, né, a questão da economia. Mas mesmo assim, os democratas compareceram em massa às urnas. Não está ganho ainda a coisa, mas a gente viu que em alguns estados acabou dando os democratas superando as expectativas. Agora, Henrique, em relação ao aborto, 5 estados já fizeram os plebiscitos e 3 deles já decidiram pela garantia do aborto legal. Também mostra o resultado dos democratas se mexendo e indo para as urnas, né? Exatamente. Então, aquela questão é uma coisa que os democratas, e na maioria dos existe a necessidade do direito da mulher escolher, e não o Estado determinar o que a mulher deve fazer. Então, como essa lei, Roe versus Wade, foi uma lei criada muitos anos atrás, que dava direito à mulher da escolha, quando a Suprema Corte acabou tirando isso do direito da mulher, com certeza houve um movimento muito grande com relação a esse tipo de coisa. E é o segundo item mais comentado, mais procurado pelos eleitores hoje em dia. Primeiro de tudo, a economia. E segundo, o direito da mulher poder escolher ou não o direito ao aborto. Agora, bem rapidinho, que eu vou ter que ir para o intervalo, os republicanos teriam outro nome que não fosse o Trump para as próximas eleições, ou o Trump, de fato, tomou conta do partido? Você tem 1 minuto e 37 segundos para me responder isso. Aparentemente, Ron DeSantis, ele acabou, inclusive, vencendo aqui na Flórida o cargo de governador. Ele é, aparentemente, o candidato republicano mais cotado para encarar justamente o próprio Donald Trump. Tá certo. Henrique, muito obrigada. E eu acho que você vai ter que voltar amanhã de novo, hein? Porque se nós continuarmos com essa história das eleições americanas, então amanhã você já fica convocado para voltar aqui para o programa. Boa quarta-feira para você, viu? Beijo. Tá legal, para vocês também. Até mais. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Através da tarifa social e do desconto para aposentados, muitos campineiros têm acesso a esses benefícios. São 2 programas de alto impacto social que beneficiam mais de 350 mil pessoas em um universo de 1.200.000 moradores de Campinas. São 30% da população da cidade sendo impactada por uma tarifa social. Esse programa, que engloba 263 mil pessoas, as famílias inscritas no Cade Único e que consomem até 10 metros cúbicos por mês, tem 100% de desconto. Já os aposentados com renda de até 3 salários mínimos têm direito a 50% de desconto para consumo até 15 metros cúbicos. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar.
A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual e interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.abert.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Tribunal de Contas da União não encontrou divergências nos boletins das urnas eletrônicas que foram analisadas durante a auditoria realizada no segundo turno das eleições. De acordo com informações divulgadas pelo tribunal, nenhuma divergência foi encontrada pelos técnicos do órgão nos 604 boletins analisados com base nas informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O boletim é impresso pelos mesários após o encerramento da votação e afixado na porta da sessão eleitoral. O documento contém o número de votos por candidato, nulos, brancos e dados sobre o equipamento de votação. O relatório com as informações consolidadas será anexado ao processo que trata da auditoria das eleições, iniciada em 2021, em conjunto com a Justiça Eleitoral. O resultado final está previsto para o início de 2023. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o trabalho de auditoria das urnas tem como objetivo garantir a confiabilidade das informações públicas repassadas à sociedade. O tribunal também faz parte da Comissão de Transparência das Eleições, grupo que é presidido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em julho, antes das eleições, o Tribunal de Contas da União concluiu que o sistema eletrônico de votação do Brasil é seguro e que não havia riscos relevantes para a realização do pleito. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. E neste momento, quem está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes é o vereador Rodrigo da Farmadic. Ontem eu liguei para ele e falei, vamos ver se ele vai ter agenda para atender a gente aqui, porque na última segunda-feira a Câmara de Campinas definiu os integrantes da Comissão Especial de Estudo que foi montada para poder apurar, né, qual é a situação de déficit de médicos aqui na rede municipal de saúde de Campinas. E quem propôs foi o vereador Rodrigo da Farmadic, portanto ele está aqui conosco. Bom dia, vereador, bem-vindo ao programa. Rose, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo aqui, porque é muito importante a exposição que nós temos através da Rádio Bandeirantes, que muitos ouvintes, muitos cidadãos de Campinas, desde os mais simples até daquele pessoa mais politicamente ativa, acompanha todos os dias e é muito importante para a gente disseminar as informações importantes da nossa cidade. Bom, a Prefeitura de Campinas, ela tem um déficit ontem, inclusive depois que eu vi que vocês montaram essa comissão, eu fui atrás, são mais quase 90 médicos, déficit de médicos na rede municipal de saúde, sendo que no Hospital Ouro Verde e também no Hospital Mário Gatti são mais ou menos uns 70 médicos e nos postos de saúde 24 médicos. Essa reclamação é uma reclamação que a gente ouve há muito tempo. Por que vocês decidiram montar essa comissão só agora e o que a Câmara pretende fazer para poder orientar ou sugerir para o prefeito alguma solução? Isso é um problema crônico da cidade, né? Desde gestões anteriores já tentam resolver esse problema, mas ainda não chegaram numa solução definitiva. No mandato passado, eu propus também uma comissão de representação, foi uma comissão de representação que nós montamos para percorrer diversos postos da cidade e propomos, inclusive, a criação de um programa como se fosse os Mais Médicos federal. Nós propomos naquele momento para o secretário Carmino, mas como
Isso parte de iniciativa do Executivo. O ex-prefeito Jonas propôs e criou o programa do Mais Médicos Campineiro, que é muito importante para a cidade, mas não foi o suficiente para que fosse resolvido o déficit de médicos, principalmente na atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Isso vem aumentando à medida de que foi retomado agora os atendimentos eletivos normais pós-pandemia. Muitas consultas elas estavam suspensas e agora, com a retomada, retomou novamente a queixa da população, que é a falta, a dificuldade de conseguir fazer um agendamento para uma consulta nos postos de saúde. Agora, a reclamação são mais de, assim, por exemplo, consultas de médicos específicos, por exemplo, ginecológico, um oftalmo, porque eu sei que na oftalmologia, por exemplo, há um gargalo na rede municipal, ou é o pronto atendimento de chegar lá e não conseguir ser atendido? A queixa maior, hoje, é especificamente das unidades básicas de saúde. Eu posso dar um exemplo dos postos de saúde, da Vila Aeroporto e do Centro de Saúde do DIC1, que chegou a contar, às vezes, com um médico apenas para atender as 4 equipes, era para ter pelo menos 4 equipes médicas para atender, em média, 20 mil usuários e ter apenas um médico para atender. Então, isso é um problema mais voltado às unidades básicas, até porque diminuiu bastante as queixas de atendimento das UPAs que foram terceirizadas. A UPA São José, a UPA Campo Grande diminuiu. Lógico que sempre tem queixas, né? Sempre tem uma perspectiva de melhora cada vez mais no serviço público, mas as unidades básicas que têm as queixas maiores. Eu tenho certeza que o prefeito Dário ele tem se esforçado muito para tentar resolver isso. Inclusive, eu conversei com ele pessoalmente e ele já havia me adiantado que ia propor um decreto autorizando a contratação emergencial de médicos, principalmente para repor numa eventual falta por conta de licença de trabalho ou licença médica, uma férias ou então uma licença prêmio, mas isso ainda não teve efetividade prática e eu acho que ainda não será necessária pela quantidade que foi proposta, porque houve o apontamento de que falta apenas 20 médicos na atenção básica, mas 20 médicos de cargos efetivos que precisam ser repostos, mas ainda tem os médicos que estão de licença prêmio, que você faz um requerimento através da Câmara e vem uma resposta que naquele determinado centro de saúde tem 4 médicos, mas 2 estão de licença, mas está constando que tem, mas eles não estão trabalhando, eles estão de licença. Então, na verdade, o déficit é muito maior. Sim, se o déficit para que seja atendida as vagas seriam 20, mas com certeza todo mês tem médico. Se nós temos 200 médicos na rede, quantos médicos nós temos de férias por mês? E é um direito do trabalhador, do médico, de ele solicitar uma licença maternidade, por exemplo, né, uma licença de trabalho, uma licença prêmio, e aí fica descoberto por um determinado período, e muitas vezes isso acontece, um remanejamento de médicos em unidade de saúde, mas você cobra um santo e descobre o outro. Tá certo, Edmilson. O vereador Edmilson que está falando, bom dia ao senhor. Bom dia, Edmilson. Eu ouvi o senhor dizer que as reclamações diminuíram nas unidades que foram terceirizadas, né? Não seria essa uma solução? A esquerda sempre se implicou com essa coisa de terceirização, mas a licença prêmio, folga uma vez por mês, que tem direito, e outros direitos do serviço público sempre atrapalham nessa questão do atendimento à saúde. A terceirização não seria uma solução adequada para esse tipo de problema que a cidade enfrenta? Eu sou um defensor da terceirização do serviço, né? Porque o Sistema Único de Saúde, ele é universal para o atendimento, mas não quer dizer que ele tem que ser apenas, que ele não possa ser terceirizado. Eu fiz, inclusive, essa proposta, eu fiz uma minuta de um projeto de alteração da nossa lei municipal, autorizando a terceirização do serviço de atenção básica na cidade de Campinas. Propus, inclusive, antes de fazer essa proposta, porque eu sei que ia causar um amplo debate, inclusive com forças contrárias para o prefeito. Isso causou arrepio em toda a administração quando a gente fala de terceirização, principalmente da atenção básica. E nós, pelo que ele propôs e resolver através da contratação emergencial até uma possível chamamento do concurso público, eu acho que vai atender a necessidade do município. Só que ainda não foi efetivada essas contratações, mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu creio que se fosse feita uma gestão terceirizada para a contratação dos profissionais, mas através da gestão do município, eu acho que seria o caminho, justamente por conta, eu acho que
da melhoria que nós tivemos nas unidades de urgência que foram terceirizadas. Quando você fala da gestão do poder público para poder evitar corrupção e como aconteceu no Hospital Ouro Verde? É uma gestão que eu falo traçar as diretrizes de como deve ser feito o atendimento. Eu acho que isso a gestão tem que ser de um servidor de carreira, tem que ser da própria secretaria, porque quem determina como deve ser feito, como deve ser prestado o serviço é a administração pública e não o terceiro que vai ser contratado. Então a gestão acho que tem que ser direcionada pela administração pública e não pelo terceiro. Mas é lógico que aí você teria que aumentar muito mais a fiscalização justamente para não ocorrer como ocorreu numa gestão do Hospital Ouro Verde. Na comissão vocês vão ouvir a população sobre as demandas não atendidas? A proposta é justamente essa, chamar os conselhos de todos os centros de saúde, porque todos eles têm os seus conselhos formados, e isso é muito importante porque são conselheiros ativos que estão lá todos os dias e eles principalmente sabem mais do que a gente no dia a dia quais são as necessidades. Então a proposta é justamente fazer essas visitas, fazer também requerimentos, porque é a obrigação do poder público nos prestar essas informações de forma que a gente tem esses documentos em mãos na Câmara, mas é importante a participação da população, principalmente através dos conselheiros. Bom, o vereador tem Oi, pode falar, Thiago. Não, só queria perguntar para o vereador, você falou que vão ouvir a população, se vão ouvir também as universidades, porque Campinas é reconhecida como um polo de formação de médicos no país. E eu sempre odeio a justificativa, quando da criação dos mais médicos do governo federal, que os médicos não queriam ir para os rincões do Brasil. Mas por que há essa dificuldade de tratar médicos em Campinas? Campinas não é um rincão do Brasil, é uma cidade, é uma metrópole, onde forma médicos todos os anos. Vocês vão tentar conversar com as universidades para tentar também entender o que está acontecendo, porque essa dificuldade para contratar médicos, porque eu ficaria, me surpreende essa dificuldade de Campinas de contratar médicos, sendo que a gente está dentro de uma metrópole. O que está impedindo? O que não atrai esses médicos para a rede pública? Olha, a cidade de Campinas, eu acho que ela é muito privilegiada na questão de disponibilidade de profissionais médicos. Nós temos aqui diversas universidades que fazem a formação de novos médicos todos os anos. A prefeitura ela já tem, principalmente o programa Mais Médicos Campineiro, que foi criado, foi justamente trazendo esses médicos que estão em formação para que eles possam fazer a continuidade. O médico já formado, ele faz a sua continuidade da sua formação atendendo das unidades básicas de saúde, mas o problema maior não está nem no problema da formação do médico, após ele ter concluída a sua graduação e ele ter feito a sua especialização, principalmente em saúde da família, a dificuldade é porque a cidade de Campinas é muito espraiada e às vezes tem bairros periféricos que a prefeitura ela faz o concurso, ela convoca o médico que foi aprovado no concurso e dependendo da localidade no qual ele é designado, ele declina e abre mão de assumir aquela vaga por conta da distância e por conta, às vezes, de ter um problema de segurança, né? Então, o problema não é nem a formação e disponibilidade de médicos, mas o problema, eu creio que é por conta da cidade ser muito espraiada e muitos dos centros de saúde eles estarem na região periférica. Olha, vereador, eu já não sou tão poliana como o senhor. Na verdade, é que não tem interesse mesmo no médico. Você tem, por exemplo, um médico que é recém-formado aqui, Thiago, em Campinas, o estudante ainda, quando a Prefeitura de Campinas tem um programa com as universidades. O estudante ele já começa trabalhando, ganhando R$11 mil. A Prefeitura de Campinas ainda paga bônus para quem vai trabalhar na periferia, nesses lugares mais longe, de R$2 a R$4 mil. E mesmo assim, não há interesse dos médicos. Por quê? Porque a região metropolitana é uma região que ela demanda mão de obra por saúde. E aí o médico tem como escolher, e se ele puder ganhar 30 mil num lugar melhor, que não vai ter tanto trabalho, ele vai fazer isso. Então é uma questão, Thiago, tipo, estou de boa, não tem demanda pela minha mão de obra, então eu posso escolher onde eu vou ganhar. Então, na verdade, esse é o problema que nós temos aqui na região de Campinas, tanto que recentemente foi aumentado esse bônus que é pago para os médicos para ver se faz com que esse médico aceite trabalhar, por exemplo, na periferia, porque abre a vaga, Thiago, e ninguém quer ir para um posto de saúde onde você vai ter um monte de gente lá esperando para ser atendido. Por isso que eu acho que a prefeitura erra quando ela não coloca
o relógio ponto para esse médico, porque a gente tem muitas denúncias de médicos que deveriam estar trabalhando e não estão trabalhando. Obviamente, eu não estou falando aqui do bom servidor e daquele médico que é responsável e que tem uma missão mesmo. Eu conheço médicos, por exemplo, lá no posto de saúde do Carlos Gomes, eu acho que ele não está mais lá, mas o doutor Roberto, que ele é amado pela população, escolheu trabalhar num posto de saúde longe, faz bem o trabalho dele, mas a gente tem, Thiago, esse povo aí que não faz nada. Gente, eu vou ter que ir para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô, galera de Campinas e toda a região, um grande beijo do Edson e um grande beijo do Hudson. E nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Um evento beneficente em prol da Casa de Maria de Nazaré. É isso aí, com um jantar do buffet Cláudia Porteiro e a apresentação do nosso show Iguais. Convidamos todos vocês, dia 23 de novembro, a partir das 19 horas, lá na Ípica, tá bom? Informações do telefone, ó, 3233-6644 ou WhatsApp 98337-6555. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Uma parte do Conselho do Flamengo enviou ao Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro um pedido para o órgão investigar o encontro dos jogadores do clube após a vitória na Libertadores da América com o presidente Jair Bolsonaro do PL. Na época, o político concorria à reeleição à presidência. Walter Monteiro, um dos conselheiros que assinou o pedido de investigação do caso, afirmou que não sabia do encontro de Bolsonaro com os jogadores. Para ele, parte dos dirigentes permitiu o uso do Flamengo como palanque para o presidente da República, e isso afetou negativamente o clube. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 9 de novembro. E o Edivalmir está nos lembrando aqui que o hospital de Sumaré, que é gerido pela Unicamp, foi avaliado pelos pacientes que utilizam o serviço que é do melhor hospital público do país. Lembrando que o atendimento é 100% SUS. E aí o Edivalmir fala, vamos enaltecer o que temos de bom. Primeiro, parabenizando a equipe que trabalha no hospital e também pela própria Unicamp que faz a gestão. Então, temos bons exemplos, né, vereador, em relação ao sistema público de saúde. A gente tem, não dá para dizer que é tudo ruim, né? Bom, gente, eu já volto com o vereador, mas eu preciso colocar aqui os nossos ouvintes na nossa baila aqui. O André está me dando parabéns, obrigada, André. O Adriano Vermelho está dizendo o seguinte, às vezes pedra, outras vezes janela. Esse é um conceito que se deve estudar, exercitar e colocar como inevitável no jogo político. Quem entende isso, pratica gestão mais sóbria, dando a importância devida à oposição, nem exagerando no embate e muito menos sendo omisso em sua autopreservação. Sim, é mais fácil ser pedra, mas dependendo da configuração da janela, essa pedra pode até ajudar. Parabéns, amiga, de todos os dias, aproveite seu dia. Muito obrigada, Adriano. Vamos com os ouvintes? Olá, bom dia, DJ Alê, Rose, parabéns. Realmente, o trabalho que vocês, jornalistas, fazem por nossa região,
e o serviço que prestam é de altíssima qualidade. Eu me sinto muito bem informado com as posições de todos vocês. Às vezes nós divergimos, mas a democracia ela é feita para isso. Que Deus abençoe você e toda a sua família nesse dia feliz. E tem mais? Vamos lá? Bom dia, Edmilson. É o Rodrigo. Eu gostaria de falar com relação ao BRT. É triste ver se deteriorando, principalmente as estruturas aqui da região do Ouro Verde. É triste ver isso acabando debaixo dos nossos olhos e a gente não ter, sabe, a esperança de que isso vai funcionar de fato um dia. Bom, Rodrigo, eu espero que a prefeitura de fato coloque para rodar esse BRT. A informação que nós temos, porque a imprensa tem cobrado, né, é de que a prefeitura deve nos próximos dias começar alguns trechos funcionando, e a informação é que até o final do ano que vem está rodando 100%. Vamos ver, vamos esperar, cobrar, e tomara que não aconteça, como você falou, porque as estações estão sendo roubadas, os fios, né, estão sendo depredadas, e realmente é uma vergonha. Edmilson, pode falar. Mais de 10 anos essa história, né? Em 2012, eu trabalhei na prefeitura e os primeiros ônibus estavam chegando para o BRT, que ia acontecer, e já era um projeto do governo anterior, do Hélio e tal. É inacreditável, né? Essa morosidade toda, essa falta de... Eu não sei do que é, se é de dinheiro ou é de vergonha na cara, né? Porque é inacreditável. 10 anos para se fazer um sistema que é de superfície, não é nem metrô, não é nada disso, é muito tempo para uma cidade do tamanho de Campinas. E o resultado é esse, né? As coisas começam a apodrecerem a olhos vistos por aí e é dinheiro jogado fora. A prefeitura precisa tomar uma atitude urgente com relação a isso, certo? Não dá para ver o dinheiro investido, o dinheiro da população investido, acabar assim, ser jogado no lixo. Olha só, Thiago Edmilson, olha que uma participação bem legal aqui do nosso ouvinte, ele é o André, ele está dizendo o seguinte: é a primeira vez que eu participo porque sempre escuto vocês à tarde. Vocês estão de parabéns, os assuntos são ótimos, e ele obviamente está me dando os parabéns aqui pelo meu aniversário, e ele está dizendo que ele é de Ribeirão Preto, capital do chopp e Califórnia brasileira. Ai, André, muito obrigada, que bom que você está nos ouvindo, e é sempre um prazer ter ouvintes assim, longe, mas tão pertinho da gente, né? E agora, voltando aqui para o vereador, bom, vereador, a Câmara de Campinas, ela não tem passado por bons tempos nos últimos anos, e principalmente nessa legislatura. Nós tivemos denúncia de alguns vereadores envolvidos com rachadinhas, alguns os inquéritos foram arquivados, outros estão sendo ainda investigados. E também tivemos recentemente o próprio presidente da Câmara denunciado pelo Ministério Público com a polícia e os promotores na casa dele, do ex-assessor dele, por conta de um esquema de cobrança de propina ali na própria Câmara, com contratos terceirizados. E o empresário acabou indo para o Ministério Público porque ele não se sentiu confortável em fazer a denúncia para os próprios vereadores, porque ficou com medo de que essas denúncias fossem enterradas e colocadas debaixo do tapete. Por que na tua avaliação, os vereadores acabam protegendo o outro, e por que os vereadores não são confiáveis para poder fazer uma investigação denunciando um colega? Na minha opinião, eu acho que esse empresário que fez essa denúncia, talvez por não conhecer diretamente e não ter um envolvimento com, apesar dele ser um cidadão campineiro, ele não ter um relacionamento político e nem conhecer de perto as personalidades e os vereadores eleitos na cidade, né? Eu acho um pouco temerário ele falar que ele teve desconfiança e não tinha confiança, talvez por ele não conhecer, até porque nós, até o momento lá atrás, quando ele fez a denúncia, foi em janeiro de 2021, não tinha qualquer indício de envolvimento de qualquer vereador e nenhum tipo de denúncia. Então, ele poderia ter procurado, inclusive eu sou corregedor da Câmara, ele poderia ter procurado, mas eu acho que ele fez o correto, até por conta de uma notícia crime, tem que ser denunciado para as autoridades policiais, assim como ele fez, que foi a denúncia por o Ministério Público. Edmilson. Voltando um pouco à questão da saúde, vereador, a comissão especial que está sendo formada, que o senhor preside, né?
ela tem que tipo de poder? Qual é a expectativa de que as conclusões que essa comissão vai chegar, vai tirar, vai oferecer ao poder público, ao executivo, serão cumpridas? Há uma expectativa, assim, há um compromisso do prefeito em respeitar e se comprometer a cumprir o que vocês sugerirem? Olha, apesar do prefeito tá fazendo um grande esforço para tentar resolver esse problema, criando um adicional, um bônus para o trabalhador, para o médico que for trabalhar na periferia, fazer a contratação, inclusive com a publicação do decreto autorizando a contratação de médicos de forma emergencial para suprir umas necessidades eventuais, o apontamento que foi feito para a contratação de 20 médicos não é o suficiente. E eu relatei isso e falei que criaria essa comissão especial de estudos, inclusive para fazer o apontamento da real necessidade, porque eu tenho certeza que não são apenas 20 médicos. Nós temos 62 e 63 unidades de saúde na cidade de Campinas. Se estiver faltando um por unidade, já são 60. Aí essa conta já não fecha. Então, assim, eu acho que é muito importante esse trabalho da gente fazer esse levantamento, fazer esse apontamento, porque o prefeito, por exemplo, ele confia nos dados que vão apresentados para ele, né? Ele chama o secretário de saúde, os diretores da Secretaria de Saúde, e fala, olha, quantos são os médicos que eu preciso para contratar, que a gente vai utilizar o nosso orçamento para fazer essa contratação. E aí apresenta para ele um número que eu creio que não seja real, que é de 20 médicos. Então, a importância da gente fazer essa comissão e fazer essa análise mais profunda é para chegar até o prefeito, que é quem, de fato, hoje tem a obrigação de fazer a gestão e quem manda na prefeitura é o prefeito, e apresentar para ele, falar, olha, esses números não são reais e nós temos a necessidade de utilizar o nosso orçamento para a contratação de mais médicos, seja eventual, até suprir a necessidade de um concurso público, ou seja, fazendo um concurso público ou chamando aqueles concursados que já foram aprovados. Ou até mesmo, falando diretamente, falei, qual seria o poder dessa comissão, nós podemos apontar eventualmente, que nem agora, nós vamos fazer a aprovação do orçamento até o mês de dezembro, que nós temos para poder fazer a aprovação do orçamento, retirar recursos de determinada pasta e aportar na saúde, que já tem um orçamento de 2 bilhões, mas eu acho que nós temos que priorizar. Eu acho que principalmente a saúde, eu acho que é algo que tem que ser tratado com muito mais carinho. E eu, como eu digo, né? O paciente, quando vai procurar uma unidade de saúde, ele não pergunta, fala, doutora, a senhora é concursada? Ou a senhora foi contratada para trabalhar 1 mês ou 2 meses? Ele só pergunta se ele é formado, se ele tem um diploma. Eu acho que, assim, não tem a disponibilidade de médicos para ser chamados pelo concurso, contrato eventualmente até você suprir a demanda pelo concurso, porque o que precisa é fazer assistência para a população com médicos nas unidades. Bom, o nosso ouvinte aqui, o Edvalmir, está colocando um problema e perguntando se vocês vão abordar isso na comissão de estudos, que é a questão da falta de segurança. Porque ele disse que nem sempre o médico não vai para o posto de saúde porque ele tem medo, porque não tem segurança. Então, os médicos são agredidos, enfermeiros também. Essa questão vai ser apontada na comissão de estudos? Não é esse o objetivo, mas nós podemos fazer uma análise. Se você analisar, que são pelo menos os relatos, eles de 62 unidades, são poucos os relatos, e é 1 vez ou 2 vezes no ano que a gente fica sabendo de relatos, por exemplo, de de criminalidade de mais gravidade, por exemplo, de um assalto, né, de um roubo. É mais a questão de, às vezes, principalmente na recepção, quando você chega para fazer uma consulta e não tem um médico. Aí causa um problema ali de uma confusão, porque o servidor que está ali, não é culpa dele que não tem um médico para atender. E o paciente também, ele quer ser atendido. Acaba criando uma confusão ali. Mas isso eu acho que não é motivo para o médico não querer atender nos postos de saúde. Tá certo. Quero agradecer o vereador Rodrigo da Farmadic, que esteve conosco hoje. Muito obrigada e sucesso nessa empreitada e que consiga resolver esse problema que tanto aflige a população. Muito obrigada. Rose, obrigado pelo convite, por ter participado, falado com seus ouvintes aqui. Acho que é muito importante para a gente poder amplificar todo esse trabalho que a gente faz e deixar aqui também os meus parabéns, que Deus te abençoe por mais um aniversário aí, que você seja muito feliz e que Deus continue te abençoando. Amém. Obrigada. Gente, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Bastidores do Poder, na
Rádio Bandeirantes. Show de prêmios LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas selecionou 45 empreendimentos, direto dos principais incorporadores do país. E quem adquirir um imóvel até o dia 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis, além de receber um lindo presente de final de ano, poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Siga no @LG Mota Imóveis. O WhatsApp 19992619522. Alô, galera de Campinas e toda a região, um grande beijo do Edson, um grande beijo do Hudson. E nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Um evento beneficente em prol da Casa de Maria de Nazaré. É isso aí, com um jantar do buffet Cláudia Porteiro e a apresentação do nosso show Iguais. Convidamos todos vocês, dia 23 de novembro, a partir das 19 horas, lá na Ípica, tá bom? Informações no telefone, ó, 3233-6644 ou WhatsApp 98337-6555. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. Com o índice de aprovação do presidente Biden está apenas nos 40%, o líder do Partido Republicano na Câmara, Kevin McCarthy, está prometendo inclusive proteger a fronteira, cortar gastos do governo e lançar investigações rigorosas sobre o governo, refletindo inclusive uma mistura de prioridades, uma vez que a gente viu esse reflexo acontecer nessas últimas eleições de meio de mandato. Na verdade, ele delineou seus planos para o poder, que incluem o combate à inflação, aumento da criminalidade e segurança nas fronteiras. 3 questões que se tornaram centrais durante essas eleições de meio de mandato. O ex-presidente Donald Trump, inclusive, realizou diversos comícios e o seu tom, com certeza, é que, na verdade, ele irá concorrer à presidência em 2024. O seu tom foi o mesmo usado quando ele se candidatou para o primeiro mandato, dizendo que, se ele for eleito, vai tomar a Casa Branca. Após 2 anos de controle democrata do Congresso, a presidência de Biden entra com certeza em uma nova fase, totalmente nova. E o novo dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, prometeu não alterar nenhuma das políticas de conteúdo da plataforma até depois das eleições de meio de mandato. Dias atrás, inclusive, ele também adiou o seu plano de verificação de $8 com o cheque azul. Bom, o que significa isso? Que os assinantes que pagarem essa tarifa vão ter uma confirmação de que, no caso, é uma conta legal, sem ter qualquer tipo de problema com spam e tudo mais. No entanto, alguns analistas dizem que as mudanças que ele já fez na empresa a deixaram em um estado de desordem, um momento muito crítico. Autoridades que supervisionam as eleições dizem que não há evidências até agora de ameaças específicas ou confiáveis à infraestrutura eleitoral, mas deixaram claro que plataformas privadas como o Twitter são as únicas responsáveis por gerenciar qualquer desinformação que possa aparecer em seus sites. Isso acabou gerando preocupações, pois Musk demitiu milhares de funcionários em toda a empresa na semana passada, incluindo cortes em equipes específicas que ajudam a elevar informação confiável na plataforma sobre eleições e outros eventos de notícia. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bom, de volta com Bastidores do Poder, eu vou direto com o Tiago para perguntar para o Tiago o que nós podemos esperar desse relatório das Forças Armadas em relação às urnas eleitorais. O Bolsonaro, na última segunda-feira, ficou falando, vocês vão ver o que realmente estão acontecendo. Os bolsonaristas estão em frente aos quartéis, achando que vai sair uma bomba. Já por parte dos ministros, eles avaliam que não vai sair bomba nenhuma, mas que as próprias Forças Armadas devem ficar em cima do muro em relação às urnas eletrônicas para poder sustentar essa loucura aí dos bolsonaristas em duvidar e achar que houve fraude nas eleições. O que você ouviu nos bastidores aí dos políticos? Você conversou com os políticos sobre isso? O que esperar hoje, Tiago? Olha, Rose, o primeiro passo nessa história com quem eu conversei é entender o seguinte: esse não é um relatório
do alto comando das Forças Armadas. Muitas pessoas ligadas às Forças Armadas disseram, esse é um relatório do Ministério da Defesa. Não foi o alto comando das Forças Armadas que fez esse relatório. Por que foi dado esse recado entre os interlocutores? Porque o alto comando das Forças Armadas não quer se indispor com o novo governo que assume em janeiro de 2023, que o Exército é uma força de Estado. Mas o que todo mundo espera nesse relatório é que vai confirmar, sim, que a eleição transcorreu da melhor maneira possível, mas que vai citar alguns factoides. Ou seja, vai levantar em tese que poderia ter um problema em tal questão, como, por exemplo, na apuração, e vai dar sugestões para o próximo pleito. Pelo menos é isso que circula entre os políticos, que essa seria a tônica desse relatório que vai ser apresentado hoje no Ministério da Defesa. Alguns políticos avaliam que a intenção desse relatório é exatamente reforçar esse discurso, principalmente de quem está na rua, de que houve uma possível fraude e manter essa base bolsonarista mais aguerrida. Pelo menos é isso que os políticos dizem, mas que não deve mudar nada. E o que chama a atenção é que o TCU soltou o relatório dizendo que a integridade está normal, a OAB, a comunidade internacional que monitorou a eleição também já soltou seu relatório dizendo que a eleição transcorreu da maneira mais tranquila possível. Então, olha, eu acho, agora é a minha opinião, esse relatório pode manchar muito as Forças Armadas, que já andam cambaleando aí com essa aproximação ao bolsonarismo, porque elas são forças de Estado. Tem nada a ver com eleição. Ela nem está para estar monitorando a eleição, nem nada disso. Mas já que estão, podem acabar saindo. É pior do que entraram dessa história, Rosa. Edmilson, o que você avalia desse relatório? Eu acho que por não ter o que dizer, né, contra as urnas eletrônicas, eles vão tentar se sustentar nessa possibilidade etérea, né, de que todo o sistema que envolve informática, que envolve computador, pode ser fraudado, certo? Então, eles teriam que apresentar provas, na realidade, se quisesse sustentar uma possibilidade de fraude ou uma fraude real nas eleições. Eles não vão ter isso, nenhuma entidade conseguiu provar qualquer coisa contra as urnas eletrônicas, certo? E se eles não tomarem cuidado, como disse o Tiago, eles vão sair muito ruins, né? E isso pode manchar até o nome do Exército aí, que está se mantendo a duras penas aí. Depois do governo Bolsonaro, o Exército perdeu muitos pontos na opinião pública, certo? Com razão, a gente viu muito general enfiando o pé pelas mãos aí, certo? A começar do general Heleno, um dos mais notórios aí, que não cumpriu sua palavra, que xingava o Centrão no começo do governo e agora virou um aliado do Centrão, essa coisa toda. O Exército não está sendo bem visto pela população. E esse relatório das urnas aí, se vier com fantasias, né, com fraudes imaginárias ou contra coisas desse tipo, vai piorar ainda mais a situação deles, porque não houve fraude, está provado que não houve fraude, e eles não vão conseguir agradar o Bolsonaro como eles queriam, não. Certo? E esse povo que está esperando aí um relatório das urnas, baseado em fantasias, etc. e tal, vai se dar muito mal. E ainda bem, né, porque as eleições foram limpas, e não há o que contradizer esse aspecto. Ontem, quando eu fiquei pensando nesse relatório, né, eu pensei o seguinte, o mínimo que se espera das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, é bom senso, né? Porque eles vão ter agora, quando eles entregam um relatório desse, e eles podem sugestionar para poder, qualquer coisa, nenhuma urna é 100% segura, né? Eles estão reforçando uma loucura coletiva. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, quando você é uma força política, você é uma instituição, como são as Forças Armadas, né? Você precisa ter responsabilidade naquilo que você faz, não pensando num partido político ou numa pessoa, mas pelo bem de um país. Então, eu espero que as Forças Armadas não se reduzam ao tamanho delas, ainda mais, ao tamanho que ela era. Ela ficou manchada na ditadura, tentou resgatar o papel dela. Acho que em alguns momentos, depois da ditadura, fez trabalhos excelentes, como, por exemplo,
o trabalho lá no Haiti, as Forças Armadas fizeram um trabalho excelente lá no Haiti, na recuperação do país, que agora voltou a ter crise novamente com a saída das Forças Armadas lá, da Força de Segurança que a ONU levou. E eu fico imaginando como que você, por conta de um político, você pode, né, se reduzir a esse tipo de coisa. Eu espero que esse relatório, o que está se falando é o seguinte, era para parir um elefante, vai parir um rato. Eu espero que pare um rato para que a gente possa continuar com a normalidade, respeitando as urnas eleitorais. Em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, o que se colocou, o que o PT fez foi o seguinte, era todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém e segue a vida e respeita o resultado eleitoral. Só que dessa vez nós não estamos tendo, né, esse respeito, muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Outro dia eu estava vendo um vídeo da forma como os bolsonaristas se comportam e como os americanos trumpistas se comportam, né? Colocando vestidos com bandeiras, com cruzes no pescoço, uma religiosidade muito forte. Então, assim, meu Deus, nós precisamos continuar, esse país precisa continuar e não dá mais para a gente poder ter essa farra da loucura, né, que está acontecendo. E falando em loucura, o Ministério Público já está tendo aí o nome de alguns empresários que bancaram esses atos democráticos. Edmilson, se ficar comprovado, é crime e eles podem ser responsabilizados, né? Ah, sim. Bancar ato antidemocrático, pedindo a ditadura, a volta dos militares, AI-5, como eu vi aí em alguns cartazes, né? E o Bolsonaro no comando desse futuro governo ditatorial, certo? Isso é crime. Vai contra a Constituição, é crime previsto na Constituição, no Código Penal, e o Ministério Público pode agir. Se esses empresários bancaram e parece que bancaram, né? O Ministério Público está dizendo isso com muita convicção, a coisa pode piorar para o lado deles. Eles podem ser multados, podem, sei lá, qual que é a pena nesse caso, mas é grave. É grave você bancar movimentos que depõem contra o Estado democrático de direito. Isso não é possível, não. A Constituição não permite, a democracia não permite isso, né? E ela tem que combater esse tipo de coisa com todo rigor. Olha, o Marcelo Pimentel está dizendo assim, não sou bolsonarista e muito menos petista, mas é estranho que num país que nada funciona, só a urna eletrônica. Até uma máquina de cartão imprime comprovantes, é muito estranho nenhum outro país de maior expressão ter o mesmo sistema. A imposição toma conta do mundo. Democracia deixa ali na gaveta quando for útil usarmos. Grande abraço a todos. Marcelo, não concordo com você que no Brasil nada funciona. Por exemplo, o SUS. Nós temos críticas ao SUS, mas o SUS é um sistema que na pandemia ele mostrou-se muito efetivo. Nós tivemos a vacinação aqui. O Brasil é o país com a melhor política de vacinação da população, que ensina ao mundo. Então, nós temos coisas boas aqui no país. Eu não sei se o Thiago lembra de mais alguma, Edmilson lembra de mais alguma. O agronegócio brasileiro, que é exemplo no mundo. Rose, a urna eletrônica, ela imprime os votos. Sim. Termina a votação, ela imprime um relatório ali, de dentro da urna, na urna que não tem relação com a internet, não tem nada, ela imprime um relatório, esse relatório é fixado na porta, pode ser fotografado por todos os cabos eleitorais que estão ali trabalhando para os partidos, certo? Para os fiscais dos partidos, e pronto, a urna está ali, é a prova do que teve aquela votação ali, certo? Se você pegar um resultado diferente pelo TSE em comparação com essa impressão, você fala, não, então aqui a prova de que não foi esse o resultado. Mas só que ninguém conseguiu fazer isso até agora, certo? Ninguém conseguiu pegar um relatório de urna da porta da sessão eleitoral que fosse contraditório ao resultado da eleição dito pelo TSE, o resultado oficial, certo? Então, essa coisa de que até uma maquininha de cartão imprime, a urna também imprime, certo? Ela imprime o relatório de todos os votos que foram ali depositados, certo? Sem relação com a internet, não é alguém que vem lá e bota no botãozinho quanto que vai ser a impressão, não, a impressão é feita a partir do que foi votado na urna, isso é uma prova cabal de que a coisa é limpa, certo? Tanto que nas eleições de 2020 para prefeito, eu estava apresentando o programa junto com o Sena, e nós demos, né, prefeitos eleitos pelo resultado dado pelos partidos que foram até a Justiça Eleitoral
e eles começaram a pegar esse comprovante das urnas e davam os votos, e aí passavam para a gente. Então, e bateu, porque bate, não tem como não bater, né? Olha, gente, o nosso ouvinte aqui, o Celso Santos, está me dando parabéns, muito obrigada. A Valquíria também me mandou escrever um texto lá no meu Facebook, que eu não estou conseguindo entrar, Valquíria, porque eu perdi a senha, não estou conseguindo me lembrar da senha. Precisa mudar essa senha, tem um tempo para mudar, mas também está me dando parabéns, muito obrigada. O Edson Elias também, e também a Maria me dando parabéns. Gente, muito obrigada. Deixa eu ver quem mais aqui dando parabéns para mim. A Evelyn, muito obrigada, pessoal. É bom fazer aniversário com vocês. E a Sandra também. Muito obrigada, pessoal. Vamos ouvir. Tiago, pode falar. Não, só queria dar uma informação agora, não é uma informação triste, né? Morreu Gal Costa, aos 77 anos. Acabou de ser confirmada pela assessoria de imprensa, a Folha de São Paulo também está dando. Morreu na manhã desta quarta-feira. A causa da morte é desconhecida. A cantora, que é uma das principais vozes brasileiras, ela que estava programado para participar no último fim de semana de um festival que aconteceu aqui na capital paulista. Aliás, ia participar, mas teve a agenda cancelada, e agora a morte dela foi confirmada. Ela estava se recuperando da retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Então a gente tem essa triste notícia na manhã dessa quarta-feira. É uma notícia muito triste mesmo. Eu acompanhei a carreira da Gal desde que ela se chamava Maria da Graça ainda, o primeiro disco dela em São Paulo. Acompanhei a carreira toda dela, gostei muito de muitas coisas que ela fez. Tenho vários discos, CDs, né, dela agora. Tinha discos também, mas os discos eu doei tudo para minha filha, mas tenho muitos CDs dela. Uma grande cantora, uma das maiores cantoras que o Brasil já teve. É uma perda lamentável, sobre todos os aspectos, para a música brasileira e para a música internacional também, que ela tinha muitos fãs Brasil afora aí. Nossa, mas é triste, né? Quando você tem essas notícias de pessoas importantes e pessoas que fizeram, né, a cultura do nosso país. E ela estava forte, né? Como o Tiago falou aí, já previsto um show dela, mas enfim, é algo que nós sempre temos certeza de que a morte, ela é uma realidade para todos, né? O Carlos, gente, está dizendo o seguinte, o Carlos de Barão Geraldo, ele diz assim: quanto à democracia, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é democracia. Para o lado do Bolsonaro, pode, mas para o lado do Lula, nada pode, né? Ou seja, o Bolsonaro, então, ele acaba vetando tudo e libera tudo para o Lula. Ontem nós falamos sobre isso já, viu, Carlos, aqui, que nós achamos que está havendo um exagero do próprio Alexandre de Moraes. E eu não sei se o Edmilson, mas o Tiago querem comentar isso, porque a gente já comentou isso ontem. A gente já comentou. Eu queria dar uma outra notícia aqui, que a gente elogiou a equipe de transição aí no começo do programa, certo? Agora chega a notícia aqui de que 2 novos integrantes da comissão, do Conselho de Transição do governo, certo? E eles são ninguém menos do que Renan Calheiros e Jader Barbalho, certo? Então, a gente começa a ter notícia triste também nessa equipe de transição, não é só notícia boa, não. Verdade. São os PMDB, né? Pois indicados pelo PMDB agora há pouco foram confirmados pelo Baleia Rossi. Pelo amor de Deus. Quem se alia ao PMDB não se alia impunemente a esse partido. Esse partido não é um partido, é uma confederação de interesses regionais, certo? Interesses nacionais também aí, pessoais, né? Muito mais pessoais, e tá aí o resultado. Jader Barbalho e Renan Calheiros estão na equipe de transição do novo governo aí que vai tomar posse. É uma péssima notícia. Esses nomes são terríveis. Esse povo deveria ir para casa, se aposentar e ficar em casa, porque eles fazem mal para o país. Olha, o Roger... Né, falar para o Baleia, indica o PMDB tem gente, o MDB tem gente boa, certo? Mas o Lula... Mas o Lula é próximo do Renan, né? Pois é. É uma coisa assim deles serem próximos mesmo. O PT não deve nem ter questionado, entendeu? Não, nem pode. Né? Olha só, o Roger, ele tá me dando parabéns, aí ele fala assim: Rose, o Brasil tem muitas coisas boas. Além das que você falou, tem também a Receita Federal. A entrega da declaração é excelente. Eu não sei se ele está tirando sarro ou se... Não, funciona. Eu acho que a Receita devia funcionar muito melhor no país. Não funciona tão bem não, viu? Porque muita gente frauda o imposto aí, certo?
E se todo mundo que tem que pagar imposto pagasse, a arrecadação seria muito maior. Mas quando você cai na malha fina, eles são bem rápidos. Eu sei, tem tudo isso, né? Mas, infelizmente, o pagamento de imposto de renda no Brasil é muito injusto e é errado, né? A gente não devia pagar imposto sobre produtos, né? A gente também devia pagar imposto sobre a renda só. Exatamente, concordo com o Edmilson e acho, inclusive, que eu tô, gente, para falar para vocês, hoje é meu aniversário, então a gente vai ficando velha a cada ano. Mas tem duas coisas que no Brasil, para mim, já viraram folclore. Que é a história do trem São Paulo-Campinas e a reforma tributária. Não sai. E no Brasil, o pobre paga mais imposto que o rico. Porque quando você cobra imposto pelo produto, o rico que ganha mais, ele tem muito mais dinheiro. Só que o pobre está pagando o mesmo imposto quando ele compra um pacote de feijão, quando ele compra um pacote de arroz. E não dá para continuar tributando desse jeito. Tinha que mudar. Eu até acho, Edmilson, que a gente paga muito imposto, não gosto de pagar imposto, mas se a gente tivesse retorno desse imposto, ok. Mas a gente não tem. Nós não temos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Eu falei aqui que o SUS funciona mesmo com as reclamações, por isso que eu fiz essa ressalva. O SUS é ótimo, Rúzia. O problema é chegar nele. Você demora 6 meses para conseguir fazer um exame, você demora 3 meses, 4 meses para pegar uma consulta, certo? É esse o problema do SUS, é a falta de pessoal. É a falta de pessoal para atender mais gente, porque a demanda é muito grande, eles não dão conta dessa demanda. É esse o problema do SUS. Olha, sempre foi. O Roger está dizendo que ele não está tirando sarro, não. É porque a receita funciona mesmo. Ele está dizendo, olha, deixa eu ver aqui quem está me dando parabéns, o Edmilson está me dando parabéns, muito obrigada, Edmilson. É outro Edmilson, não é você, viu? Mas eu dou também. Obrigada. Deixa eu ver quem mais, a Heloísa me dando parabéns, muito obrigada, Heloísa. Bom, é isso, gente. E o Batata, de Rio Preto, está dizendo assim, gente, acabou de chegar aqui o governador Rodrigo Garcia para entregar máquinas para várias prefeituras da região. Ele está dizendo, né, que o Rodrigo seria um bom governador, mas o que acabou com ele foi o Dória. Eu não sei, você acha que foi, Edmilson, o Dória que desgastou o Rodrigo? Ou eu acho que é o próprio PSDB que já vinha com desgaste natural, depois de ficar tantos anos no poder, e o eleitor, ele quis uma nova pessoa, mas ele não mudou o jeito do político, ele não quis esquerda, ele ficou com uma direita ali, então permaneceu. Acho que a qualidade do Tarcísio aí, né, que se apresentou como um cara sensato, certo, durante a campanha toda, não foi louco, não fez nenhuma loucura, não falou nenhuma bobagem, não fez nenhuma besteira, angariou esses votos do bolsonarismo do estado de São Paulo, que é forte, né, e que tem muito tucano, que é bolsonarista também, certo? Eu não acho que o Dória pode ser culpado por isso, não. O Dória tem uma certa parte de culpa, mas não é tão grande, não. Eu acho que foi a qualidade do Tarcísio mesmo que se sobrepôs à qualidade do Rodrigo, certo? E o PT lá do outro lado, o antipetismo falou mais forte. Então, para não dividir os votos, eu acho que foram concentrados mais os votos no Tarcísio para eleger o Tarcísio e deixar o PSDB de fora. E o PSDB também está se enfraquecendo com o tempo aí, está enfraquecido e o resultado das urnas mostra isso. Gente, e para falar de notícias ruins, né, como a gente está dando umas notícias aqui, o Mark Zuckerberg, ele anunciou a demissão de mais de 11 mil pessoas na Meta, a dona do Facebook. Enfim, é uma redução de 13% da força de trabalho. Trata-se do segundo anúncio de demissão em massa entre as gigantes de tecnologia neste mês. No dia 4, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7.500 funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo no ranking da Ford. Agora, no caso do Musk, ele depois teve que recontratar algumas pessoas, né? Gente, o mercado de tecnologia é um mercado que o povo não fica desempregado, né? Mas é muita gente sendo demitida. Como que vocês veem? O mercado é enorme, né? Hoje a tecnologia emprega muita gente, essas grandes empresas, então, que são as maiores do mundo, aí ultrapassaram empresas famosas, como as petrolíferas, as montadoras de carro e tal, e estão no topo, né? Apple, o Google e outras, né?
Então, quando há uma crise, né, como está acontecendo essa crise nos Estados Unidos, a inflação lá de 8%, é uma coisa que o americano nunca viu, muitos americanos vivos hoje nunca passaram por isso, certo? Então, quando há essas demissões, elas chocam mesmo, porque é muita gente, mas você vê, 11 mil pessoas significam 13%, então ele deve ter mais de 100 mil empregados, né, ou quase isso, certo? Então é uma empresa enorme e tal, mas tem que fazer os acertos, né? E o que eu vejo, né, é que um cara como o Rothenberg, como é que ele chama, dono da Meta, né? Ele manda essa gente embora, mas não tem nenhum sindicato entrando na justiça, não tem justiça trabalhista impedindo que ele faça a demissão. Então, está fazendo a demissão para a empresa dele sobreviver, certo? Que é o normal num sistema capitalista, certo? E agora essa gente toda vai ganhar, vai receber lá o que tem que receber da empresa e vai procurar emprego, certo? E o mercado de emprego nos Estados Unidos não está ruim, não. Está crescendo, certo? Apesar da inflação. Então eu vejo isso como uma atitude normal no meio de uma crise. Bom, gente, e nessa semana está todo mundo dizendo que o Bolsonaro estava recluso, que não estava indo trabalhar, e hoje os jornais trouxeram, na verdade, a Metrópole trouxe que o presidente Bolsonaro, ele está recluso no Palácio do Alvorada, em Brasília, pelo menos 5 dias, e um dos motivos do isolamento seria um ferimento na perna do presidente, que ele se feriu durante a campanha, e ele não se tratou, e agora ele estaria, inclusive, com dificuldade até de vestir calças compridas, e por isso ele não está indo trabalhar e está ficando em casa, está tomando antibiótico. A procurada, a presidência, não se pronunciou. Será que ele está doente, meninos? E eu preciso dar tchau para vocês. Já? Já. Bom. Tchau, Edmilson. Eu acho que é verdade essa notícia, pode ser muito verdade, eu não sei, a confirmar, né? Bom, eu acho que pode ser, né? Bom, e Thiago? Tanta fake news aí, até falaram que o Lula estava doente, internado no Sírio Libanês. Essa daí então... então vamos esperar para ver. Mas aí, essa do Lula foi fake news, né? Agora essa foi da Metrópolis, né? Dizendo, e eu acho que pode ser mesmo, porque eles devem ter checado com fontes oficiais lá do Palácio, e com isso você pode ter, de fato, o Bolsonaro doente. Eu acho que ele ficou baqueado com a derrota, emocionalmente falando, e você pode ter também uma questão biológica. Eu vi que ele chutou alguma cadeira aí, chutou uma mesa de raiva tal, e machucou a perna, não sei, né? Agora, como o Palácio não confirma, a gente pode especular. Mas essa do Lula aí foi um professor da USP que espalhou isso daí. É muito grave essa história, porque ele dá detalhes e mais detalhes que o câncer teria voltado, que o Lula estava com um problema seríssimo, tinha sido internado às pressas no Sírio Libanês. Quer dizer, e o Lula estava lá na Bahia. Na Bahia. Pois é, na Bahia. Na casa que a gente vai alugar no fim de ano. Na casa que a gente vai ficar lá no fim do ano, de 600 mil por mês. Tá pois bom. Eu estou esperando ser convidada, mas ainda não fui convidada. Eu espero que o Edmilson e o Thiago convidem alguns dos nossos ouvintes também para estarem com ele nessa casa de 600 mil. E com isso, gente, tchau para vocês e até amanhã, Edmilson e Thiago. Obrigado pela audiência. Parabéns, Rose, pelo seu aniversário. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, gente. E até amanhã. Com mais de Bastidores do Poder, a gente volta amanhã cheio de notícia para vocês. Beijo, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store. Se você tiver um iPhone ou iPad, vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes.